peça, deseje e receberá. Se você desejar muito alguma coisa, se você desejar do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, deseje e acontecerá. Mas isso não é uma regra, porque o que você deseja, o que você quer, nem sempre está na programação do Pai, do Criador, que se realize. Se assim fosse, muita coisa ruim já teria acontecido, não só neste planeta, como em outros planetas. Mas, em muitos casos, se você desejar muito, acontece. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você deseja, seja para o bem ou seja para o mal. Principalmente quando você acha que o que você está desejando é para o bem e na verdade não é para o bem, é para o mal, mas na sua cabeça o que você está desejando é bom. E aí é muito perigoso. Por isso é necessário maturidade, é necessário conhecimento das leis divinas, é necessário saber como funcionam as coisas no universo para que você não faça besteiras com o seu pensamento. Porque o pensamento é tudo. O pensamento move tudo. O pensamento é a fonte criativa de tudo. O que você pensa, você cria, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba. Quanto mais evoluído é um espírito, maior é o impacto das suas palavras. Porque quanto mais evoluído é um espírito, mais luz ele tem. Então as suas palavras são palavras de vida, muita vida. E as pessoas intuitivamente serão atraídas por essas palavras, mesmo que elas não percebam. Elas vão sentir que elas têm que ouvir essas palavras. Elas serão arrastadas para essas palavras. Elas se sentirão atraídas para estas palavras. Porque não são só palavras, como eu disse, elas contêm vida. Então, seja luz em abundância e você será vida. E qualquer lugar que você falar trará vida para aquele que tiver ouvidos de ouvir, aquele que queira ouvir, aquele que queira absorver, aquele que diz: hoje eu vou ouvi-lo, hoje eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Hoje eu vou prestar atenção. Hoje eu vou prestar atenção. E aí, ouve e sente. Ouve e sente. Algo que bate muito em algum lugar sólido. Em algum momento, esse lugar sólido cede. Bata a porta e ela se abrirá. O que você quer encontrar depois da porta? Você tem consciência crística? Você tem consciência da imortalidade do seu espírito? Eu sei que o desejo de viver é um instinto do corpo físico, é um instinto animal. Até mesmo os espíritos evoluídos que falam que a morte não existe e que existe uma vida na outra dimensão. Se você conduzir um espírito evoluído para a morte, muitos deles serão conduzidos como cordeiros. Eles vão sem brigar, sem se espernear, sem gritar, sem berrar, porque eles sabem no fundo do coração que quando a morte acontecer, o espírito deles vai sair e vai para uma dimensão de alegria,
de amor, de paz, eles sabem disso. Mas antes de acontecer, momentos antes da morte, poucos momentos antes da morte, mesmo ele controlado, ele vai sentir medo. É normal, porque é um instinto de sobrevivência. Mas a sua consciência cósmica, a sua consciência de como funcionam as coisas é mais forte do que o medo. Então aquele medo é sentido, mas ele é controlado. Ele é controlado. E aquele medo acaba rapidamente, assim que a morte chega. Principalmente quando ela é uma morte rápida. Rapidamente esse medo acaba, porque ele vai sair. E quando ele sair do corpo, dessa prisão, que é o corpo físico, quando ele sair, ele já vai ter a consciência de tudo ao seu redor. Ele já vai ser amparado pelo amor imensurável da fonte que irá acolhê-lo. E ele vai para um lugar muito bom, de muito amor, uma outra vida. E toda aquela vida humana que ficou, ele vai deixar lá. Ele não vai ficar preso a ela. Mesmo que durante aquela vida humana tenha várias pessoas que ele ame, tem alguns objetos que ele tenha gostado muito, algum objeto material que ele tenha gostado, por que não? Mas ele vai deixar tudo lá. Isso é desprendimento. Ou seja, o objeto material que ele gosta não quer dizer que ele é materialista. Ele gosta daquele objeto enquanto ele está aqui, mas ele não tem apego. Se ele morrer, de repente, se ele desencarnar, de repente, ele vai, e mesmo que ele goste muito daquele objeto, ele não fica preso àquele objeto. Ele vai embora. Então, se ele já se unificou com a fonte, se ele já tem uma conexão com a fonte criadora muito forte, mesmo que em alguns momentos ele sinta dúvida, mesmo que em alguns momentos ele fique entristecido, mesmo que em alguns momentos ele perca um pouco a paciência, mesmo que em alguns momentos ele fique nervoso, o que é completamente normal. Jesus teve tudo isso. Mesmo que ele sinta tudo isso que eu disse agora, e até mesmo às vezes um pouquinho de raiva, mesmo sentindo tudo isso, ao mesmo tempo que ele sente tudo isso que eu disse agora, ele está conectado com a fonte. Vocês conseguem entender isso? Ele está conectado com a fonte ao mesmo tempo. Então, mesmo com todos esses sentimentos que baixam um pouco a frequência, a conexão forte que ele tem com a fonte o mantém numa frequência muito elevada. Mesmo que ela tenha baixado um pouco, ela ainda está muito elevada. Então, mesmo tendo esses sentimentos um pouco negativos, ele ainda está sendo guiado e conectado com a fonte. Quando ele se torna um com a fonte criadora incorpora nele. Ela o toma, é como se fosse uma possessão, uma subjugação da luz, uma subjugação do bem, no modo figurado de se dizer. Então, a fonte criadora o toma por completo. E as pessoas que estarão vendo essa pessoa, muitos não perceberão, mas eles vão sentir. E quando a fonte criadora o tomar por completo, o que ele vai falar, o que ele vai fazer, as atitudes que ele vai tomar, ele não tomará sozinho. Será a fonte criadora que tomará através dele. A fonte criadora fará tudo o que ela quer através daquele instrumento, porque é como se a fonte criadora tivesse encontrado um instrumento afinizado com ele. E aí ele pode agir livremente. Então preparem-se para não entender muita coisa que será dita ou feita ou decisões que serão tomadas, porque as pessoas daqui deste planeta não entendem a fonte criadora, não entendem o que a fonte quer, não entendem o que a fonte deseja, não entendem o que a fonte é. Então, todo aquele que tem uma conexão fortíssima com a fonte, suas atitudes que são tomadas junto com a fonte, não
serão compreendidas por muitos, porque muitas das atitudes que ele vai tomar, até mesmo alguns que são considerados um pouco mais evoluídos não vão entender, porque será contra toda e qualquer religião vigente de um planeta de evolução primária como a Terra. Será contra os dogmas, será contra as crenças arraigadas, enraizadas daquele planeta, será muito contrário às crenças. Então, não será aceito. Mas ele vai fazer assim mesmo, mesmo que não entendam. Por quê? Como o que ele fala tem palavras de vida, isso vai perdurar por muito tempo e ficará gravado por toda a eternidade no universo e vai perdurar naquele planeta por muito tempo. Assim foi há 2000 anos atrás, que o que era dito, muitos não entendiam nada do que estava sendo dito, pouco compreenderam. Por isso que Jesus, quando desencarnou, ele achou que o que ele tinha falado tinha atingido muito pouca gente, que até hoje não entendem completamente. Ele não poderia trazer tudo. Por isso nós estamos aqui, para dar continuidade e trazer o que já foi trazido de uma forma mais aberta e mais situações e informações novas, que muitos vão achar que é loucura. A cultura do seu planeta, o modo de viver do seu planeta, o seu modo de família aqui no planeta Terra não é regra no universo. Sinto informar, não é regra no universo. No universo é bem diferente. Bem diferente. Cada planeta tem uma cultura e existem planetas que têm a cultura muito parecida com a de outros mundos. Mas existem outros mundos, os quais o modo de viver lá, a cultura lá é totalmente diferente da religião vigente, de religiões daqui da Terra, do seu sistema de crenças, dos seus dogmas, das suas doutrinas religiosas, da sua forma de pensar. As coisas são bem diferentes. E nós estamos trazendo isso aos poucos, para que não sacrifique as consciências. Mas mesmo fazendo desse jeito, muitos ficarão loucos, entrarão em fúria, outros não vão entrar em fúria, mas vão ficar tranquilos, mas não vão acreditar, não vão aceitar, e muitos outros vão entender, acreditar e aceitar. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Então, atitudes tomadas, comportamentos tomados, seja por mim ou por qualquer outro aqui, principalmente por mim, serão vistos como loucura, imoral, contra a religião, contra a doutrina, seja da religião que for, e é mesmo. Porque nós não viemos para seguir as crenças daqui. Não viemos, não descemos aqui para seguir as religiões daqui. Não descemos para seguir a cultura daqui. O que nós vamos ensinar e o comportamento que nós vamos externar não é nada de errado, não é nada de ruim, só é diferente. Apenas isso. Diferente da sua cultura, da sua religião e das suas doutrinas, mas não ruim. Mas na visão de alguns será ruim. Porque o povo deste planeta está confortável nas suas crenças e os religiosos têm o controle de muita gente perante as suas crenças. E nós, com o que estamos trazendo, estamos retirando esse controle. Estamos retirando todo esse controle. Estamos trazendo liberdade para vocês retirarem essa visão religiosa, dogmática, que deixa vocês tristes, que deixa vocês paralisados, travados e os impede de ser feliz. Vocês sofrem
porque vocês não compreendem as leis da criação. Por isso vocês sofrem. Se vocês compreendessem as leis da criação, vocês não sofreriam. Se vocês entenderem que tudo é amor, que nada é sofrimento, que nada é doença, que só há o saudável, só há o amor, só há a alegria, só há a prosperidade. Quando vocês entenderem isso, a doença acaba, a tristeza acaba, a felicidade entra, a alegria entra, a qualidade de vida entra e tudo será resolvido. E quando as coisas parecerem que deram erradas, ou algumas pessoas que vivem no seu convívio surtaram, ficaram agressivas, ficaram violentas, não entenderam o que aconteceu. Você não pode ficar violento e nem agressivo com elas. Você não pode se descontrolar emocionalmente. Quando elas surtarem porque não entenderam ou porque acharam que o que você fez está errado, você se manterá tranquilo, sereno, calmo, sempre. As pessoas não podem tirar você da graça. Elas não podem ter o poder de tirar você da sua tranquilidade e da sua paz. Você não pode ficar agressivo, não pode ficar apreensivo e nem com descontrole emocional junto com elas. Porque você pode ter uma força mental muito grande, uma força espiritual muito grande, e isso, no maior prejudicado nisso tudo, será você. Não deixa. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, há um tempo atrás, apareceu para mim e ele me disse isso. Tem pouco tempo e eles estão me lembrando disso de novo, que muita gente ao meu redor, qualquer um, vai pirar comigo, vai ficar violento comigo, vai ficar agressivo, vai gritar, vai berrar, vai me encostar na parede, vai me xingar, vai me ofender. E quando tudo isso acontecer, eu terei que manter a minha paz, a minha calma, a minha graça, a minha comunhão com Deus e entender o momento de cada um que está muito distante do meu momento. Isso é normal, faz parte. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Jesus disse isso para mim. Ele apareceu para mim e disse isto. A pergunta que eu tenho para você é: você já conversou com ele? Ele é muito mais acessível do que vocês possam imaginar. Ele é acessível a muitos há muito tempo. A maioria da humanidade daqui da Terra é de nível evolutivo atrasado, mas não são todos. Muitos espíritos evoluídos da estirpe da turma de Jesus descem aqui e encarnam. Exemplo: Siddhartha Gautama, Platão, Sócrates, Elias, Eliseu, João Batista, o profeta Samuel, Jó, profeta Jó, muitos profetas que encarnaram aqui, vários mestres yogis, Rama, Krishna, vários mestres. Todos esses mestres que já estiveram aqui na Terra são espíritos evoluídos que encarnaram aqui, que têm afinidade com Jesus. Então esses espíritos eram irradiados o tempo inteiro por Jesus, sem saber que estavam sendo irradiados por Jesus. Ou às vezes eles sentiam que estavam sendo influenciados pela luz, mas não sabiam por quem. E muitas dessas vezes, eles estavam sendo irradiados pelo Cristo, por Jesus e até mesmo pelo Cristo planetário. Então, isso só poderia acontecer antigamente, hoje não pode. Eles só encarnavam naquela época, eles não podem encarnar hoje. Por quê? Se a humanidade daqui ainda está tão ruim, tão atrasada na evolução e precisa muito que esses espíritos estejam ainda encarnando aqui. Então eu digo que eles continuam encarnando aqui, sim. E Jesus continua irradiando nesses espíritos encarnados aqui,
Porque o maior prazer de um espírito de extrema evolução como Jesus é ajudar outros a evoluir, porque esse tipo de espírito não suporta ver o sofrimento daqueles que estão na ignorância, porque só sofrem justamente porque estão na ignorância. Então eles não aguentam ver isso, porque eles sabem a felicidade que é estar numa outra frequência, estar em conexão com a fonte, estar em uníssono, vibrando em uníssono com Deus, que é a fonte criadora de todas as coisas. Aí está a maior alegria. Se vocês buscarem os prazeres terrenos, vocês estão distantes da fonte. Não que vocês estejam proibidos de ter prazeres terrenos. Muito pelo contrário, os prazeres terrenos estão aí para vocês aproveitarem. Claro, com regra, e depende do prazer, porque tem alguns prazeres que podem trazer danos para o seu corpo físico. Esse tipo de prazer você não pode usar, porque vai te danificar, vai te prejudicar, vai te trazer um vício, você ficará dependente daquilo. Então, tudo aquilo que te deixa muito dependente é melhor nem experimentar. Eu estou falando dos prazeres que são saudáveis. Vocês podem usufruir desses prazeres, todos nós, porque Deus está oferecendo isso, porque Deus é alegria, Deus é prazer, Deus não é tristeza, Deus não é castração, Deus não é nada pode, não é assim. Então, esse tipo de espírito está sempre irradiando e ajudando os outros a evoluir. É estar neste corpo físico, por mais que seja denso, por mais que seja um corpo difícil de um espírito evoluído estar dentro, mas ele consegue se manter pelo autocontrole, pela meditação constante, pela comunhão constante com Deus. Eu posso passar mal agora, sentir uma pontada no coração, vai doer muito um infarto agora. Pode ser fulminante, vai doer por um tempo. Já vai parar de doer, o meu espírito sai do corpo e eu vou embora. E quando eu for embora, a saúde do meu espírito, ou seja, um espírito saudável, vai fazer com que aqueles resquícios do infarto eu não sinta no meu espírito, como muitos sentem depois que desencarnam, continuam sentindo. É só você se elevar. E aí todas as coisas ruins que podem acontecer no seu corpo aqui, quando você sair, você não vai sentir nada. Vai tudo acabar. Agora, se você for muito material, muito materializado, quando você desencarnar, você vai sentir tudo o que é material. Você ficará numa dimensão materializada, com espíritos materializados, que estão afinizados em você, porque tudo é sintonia, tudo é frequência, tudo é afinidade. No universo, os afins se atraem. Os afins. Deus não é religião. Deus não é um templo. Deus está em toda parte. Dentro de você e fora de você, Ele está em tudo. Então seja Deus em ação. Não precisa de templo. Ele está em tudo. Ele está no tudo. E você está dentro dele. E não tem para onde correr. Em qualquer parte do universo que você for, você estará dentro dele. Não tem como fugir dele. Então ir contra ele é melhor nem existir. Porque não tem como fugir dele. Então o ideal é se entregar a ele e seguir as regras dele. E as regras dele não são castradoras, não são religiosas. As regras dele são maravilhosas. É impossível não seguir, porque é muito bom. Não é nada que vai fazer você sofrer. As regras dele só traz alegria, só traz felicidade, só traz prazer. Tudo no equilíbrio, sem exagero, sem excessos. É só não ter excessos. É só não ter exagero. Sabe o que faz mal quando você usa um medicamento? Geralmente, não é regra, mas um medicamento te faz mal pela dosagem. A dosagem vai definir se o medicamento vai te curar ou se ele vai te matar. Você sentiu dor de cabeça, tomou um remedinho para dor de cabeça, normal, tudo bem. Se você pegar 20 comprimidos desse remedinho e tomar para dor de cabeça, você pode morrer. Então o que te matou não foi o remédio, foi a dosagem. A dosagem. Você tem que tomar cuidado com a dosagem. Ou seja, o que eu quero dizer? No universo, tudo respeita um equilíbrio. Um equilíbrio.
Se uma pessoa ficar nervosa, se uma pessoa ficar cheia de ódio, se uma pessoa ficar irredutível com você, sem paciência, está agressiva com você, você não pode conversar com ela e respondê-la do mesmo jeito que ela está. Porque se você responder do mesmo jeito, a agressividade dela vai aumentar. Isso também não é regra, porque em determinadas situações você vai ter que falar um pouco mais grosso. Mas, num modo geral, o ideal é você neutralizar isso. Falando manso, falando amoroso, mesmo que por dentro você esteja um pouco apreensivo. Fala manso, fala amoroso, para quebrar esse ódio dela. Ela estará falando rápido, raivosa. Ela vai te provocar. Ela vai dizer coisas que vão pegar na tua ferida, no seu ego. Mesmo ela fazendo tudo isso, porque ela vai fazer na frente de um monte de gente, as pessoas vão rir e debochar. Você se manterá tranquilo, sereno. E você vai responder pausadamente, falando baixo e com amor. E aí Deus vai conseguir falar mais forte e vai dar as respostas que aquela pessoa precisa ouvir, que vai chegar um momento que ela ficará sem contestação, ela ficará sem ter o que falar. Não se importe com os outros que estão ao redor rindo do que ela está falando de você, das coisas que ela vai falar, de algum defeito seu físico ou de qualquer outra coisa que vai te humilhar, porque ela vai ser inspirada pelas trevas. Inspirada pelas trevas, porque as trevas sabem quem você é. Ela será inspirada pelas trevas para tocar no seu ponto, que vai mexer no seu ego, vai mexer na sua... em situações que vão humilhá-lo na frente das pessoas. E pelo nível evolutivo deles, muitos deles vão rir, vão se deliciar com aquilo que está sendo dito, porque eles são maus. É da natureza deles. Eles não têm outra coisa para dar. Isso é o que eles têm para dar. Sabe com quem fizeram isso? Fizeram com Jesus. Porque tem muitas situações que aconteceram que não estão nos livros. Humilharam Jesus, gritaram, berraram, falaram certas situações que o humilharam da vida dele. Porque Jesus andava com mulheres, prostitutas, bebia, era do mundo, era rebelde, rebelde para com Deus, era arrogante muitas vezes, sim, arrogante, individualista, antes de se iluminar, mesmo sendo quem ele é, porque ele estava no esquecimento da encarnação como todos nós. Mas ele não suportava ver alguém sofrendo, ele não suportava ver maldade, mesmo com toda a rebeldia que ele tinha antes de se iluminar. Porque o espírito dele era bom, mesmo no esquecimento. Ele era um espírito muito evoluído, mas ele estava encarnado no esquecimento. Mas a fonte sabia quem ele era. E quando chegasse o momento dele, a fonte ia usá-lo profundamente como usou. Então, Jesus não é um santo. Jesus não é perfeito de toda a sua encarnação. Não foi um santo. Deturparam, transformaram o que ele disse em religião, em dogma, doutrina, castração, para conseguir dinheiro, para conseguirem arrebatar multidões que viraram gado, controlados. Não é isso. Por que eu estou dizendo isso, tudo que eu falei agora? Porque fizeram com Jesus, fizeram comigo e vão fazer mais vezes. Orientação não só minha, como orientação de Jesus, que deu para mim, e eu estou dando para muitos de vocês, que vão ser missionários da luz. Porque não existe um missionário só, existem muitos. E eles estão aqui na Terra encarnados e esse vídeo vai chegar neles, porque muitos ainda não se mostraram. Mas eles vão se mostrar, porque a fonte irá os conduzir. Porque esses espíritos, apesar de estar no esquecimento da encarnação, eles são conduzidos pela fonte sem saber que estão sendo conduzidos.
Muitos deles são espíritos evoluidíssimos, que o que eles pensam, cria. Tudo o que eles desejarem, acontece. Vem até eles. Tudo o que eles desejam, acontece. Mesmo às vezes estando tristes, mesmo às vezes estando em dúvida, mesmo às vezes estando com medo, mesmo às vezes estando em dúvida se vai acontecer certa coisa ou não, ou se o trabalho dele vai acabar ou vai continuar, mesmo com tudo isso, porque é da condição humana, que é normal, Jesus também teve isso. Jesus já desanimou no final de sua obra, antes de morrer, porque ele percebeu que muita gente não entendeu muito o que ele disse. Isso é normal. Todos nós sentimos. Mas mesmo com tudo isso, nós criamos. E tudo o que nós queremos acontece porque nós somos vida. Nós somos Deus em ação. Nós somos um com Ele. Nós não adquirimos isso nesta encarnação. Nós já adquirimos isso há muitas eras. Então tudo que a gente deseja acontece, não acaba, só cresce, só cresce. E quem está do lado, quem convive com a gente, se for inteligente, vai nos seguir e só vai ter prosperidade, vai ver as coisas acontecer, vai ver pessoas chorando de alegria quando sentem a nossa energia, porque sentem, é intuitivo e sentível, eles choram. Eles se emocionam porque nós somos amor. Nós somos a presença do Deus vivo. Eles enxergam e sentem Deus em nós. Então quem acompanhar, quem seguir, só vai ter alegria, vida, evolução espiritual, prosperidade, crescimento material e espiritual. Porque Deus é prosperidade espiritual e material. Tira isso da cabeça de que um missionário tem que ser pobre. Esse atestado de pobreza é religião. Deus é riqueza. Deus é muita riqueza. Deus quer te ver feliz. Percebam que aqueles que não nos compreendem e que se afastam de nós, ou não se afastam, mas fazem de tudo para que chegue um momento em que Deus nos afasta deles. Deus nos tira da presença deles. Quando Deus incomoda e fala, acabou o teu tempo, vai embora daí agora. Quando isso acontece, porque eles não entenderam, eles caem. Nós continuamos crescendo. Entenderam o que eu disse? Entenderam o que eu disse? Para quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Vou repetir. Quando nós, eu e outros que têm por aí na Terra encarnados, que fomos enviados, se nós sairmos, se Deus mandar a gente sair, porque não entenderam, a gente sai, eles caem. E nós continuamos crescendo. Porque nós somos a prosperidade, nós somos a alegria, nós somos o verdadeiro amor, não só falado, mas sentido e praticado, emanado. Eles não. Eles só falam. Não são. São hipócritas. Transmitem uma mansuetude que não tem. Transmitem um amor que não tem. São só poucas que falam, que no fundo, no final das contas, se entregam à adivinhação, aos rituais. Muitos rituais que não são necessários. Às fantasias que também não são necessárias. Fantasias que também não são necessárias. E se entregam às pregações que são rasas, sem conteúdo, sem vida. Não atrai as pessoas. Atraem muitos poucos. Não acaba, mas diminui muito. E aquele que tem vida nas palavras, aquele que tem frequência, aquele que tem vibração, aquele que tem comunhão com Deus verdadeiramente, só cresce. Atrai muitos, atrai milhares. Até mesmo aqueles que são os seus opositores são atraídos, porque não conseguem deixar de ser atraídos. Estão assistindo, estão vendo, estão sentindo, mas pelo seu orgulho não dão um braço a torcer.
mas não deixam de assistir, porque também são filhos de Deus e querem muito Deus, mesmo sem saber que querem, porque vieram dele. Porque sem Deus a vida não tem sentido. Se você se entregar só a doutrinas, é uma vida morta, que não é vida, é morte. Eu não trago doutrinas, nem religião. Eu trago palavras de vida, porque eu sou a presença do Deus vivo na terra. O Pai e eu somos um só. E tudo o que eu faço por mim mesmo, mesmo que seja por mim mesmo, eu faço por Ele, porque Ele e eu somos um só. E muitos vão dizer: Pedro, você fez isso. Isso não pode. Pedro, você fez aquilo. Isso vai denegrir a sua obra. Isso vai colocar a sua obra em risco. Primeiramente, a obra não é minha, a obra é do Pai. Eu sou só um instrumento dele. Não vai colocar em risco, não. O que foi feito, muitos não vão entender e vão deixar de me seguir, vão embora. Mas eu atrairei 10 vezes ou talvez 100 vezes mais o número de seguidores que eu perdi. Porque só cresce, nunca diminui, só cresce. E aqueles que me abandonam agora, no futuro, muitos deles vão voltar. Porque o futuro a Deus pertence, e aquele que é conduzido por Deus não tem pressa. Ele espera e entende o momento de cada um. Ele sabe que no futuro as coisas vão mudar. E nunca acaba. Enquanto isso, o tempo vai passando. As coisas continuam acontecendo. Crescendo. Chamando atenção. Fazendo você, médium, sentir. Porque eu sei que você está sentindo. Alguma coisa de diferente tem ali. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca senti nada igual. Ele é caluniado, difamado e só cresce. Pois eu digo que as calúnias e as difamações e as mentiras que contam sobre mim só faz a minha obra crescer cada vez mais. A minha obra que eu digo, sim, minha, porque eu e o Pai somos um só. E o que é dele é meu. O que é meu é dele. E quando eu digo a minha obra, já não sou mais eu quem digo, mas sim o Cristo que fala através de mim. Ela só cresce. Só cresce. Aqueles que me traem e que saem contando por aí a sua versão da história, esses são os que mais se afundam. Eles só se afundam e adquirem karmas e fazem com que o meu trabalho com o Pai só cresça. Porque cada um conta a sua versão. Quem tem boca fala o que quer. Alguém pode passar ali na rua, normalmente, e eu posso dizer: aquela pessoa que acabou de passar assassinou uma outra ali atrás. Eu posso falar isso. Sabe o que vão falar para mim? Prova. Eu tenho que provar. Se eu disser que uma pessoa lá fora assassinou a outra, eu não posso só dizer. Eu tenho que provar. Prove. Se fosse assim, muitos estariam presos. Se fosse fácil assim, é só eu dizer que um vizinho ali que não fez nada roubou o outro, sem ter roubado. Então ele seria preso, sem provas. Prova. Falar, sempre vão falar. Jesus foi condenado à morte, foi preso e condenado à morte, sem ter cometido crime algum. Paulo de Tarso também, e muitos outros. Só que, na época deles, tudo isso aconteceu, realmente se concretizou, porque foi planejamento da fonte. Estava no planejamento. Hoje não. Hoje o planejamento é outro. Então os répteis encarnados não vão lograr no seu intento. É inútil. A luz vai entrar nas casas, nas residências de pessoas desconhecidas e de pessoas conhecidas.
famosas aqui na Terra, que são homens como qualquer outros. Vai entrar na casa de todos, porque o YouTube está no planeta inteiro. Assim como a minha face já está no mundo todo. É inútil impedir isto. Só cresce. Porque tem vida, tem luz, tem a presença do Deus vivo, encarnado. É amor. Mediunidade se desenvolve com reforma íntima, sem religião, sem dogmas, sem doutrina e sem crenças. Mediunidade se desenvolve também com o estudo aplicado na mente e no coração. Nas atitudes, mediunidade se desenvolve com um bom caráter. Mediunidade se desenvolve com o aumento a cada dia da sua comunhão com Deus. Isso é o desenvolvimento mediúnico. É assim que se desenvolve a mediunidade. O resto são desenvolvimentos de crianças. A comunhão com Deus é todo o desenvolvimento da mediunidade. A comunhão com Deus é tudo. É o desenvolvimento da mediunidade. Não precisa mais do que isso. Não tem rodopios, não tem gritos, não tem sede por incorporação. Porque você é a incorporação. Eu sou a incorporação de Deus. Então eu não preciso de rodopios, gritos, rolar no chão. Eu não preciso de pulos e nem de fantasias. Eu não preciso queimar nada. Eu não preciso beber nada. Eu sou. É assim que se desenvolve a mediunidade. Que você vai falar até mesmo para as coisas bobas do cotidiano e será mediunidade, porque será Deus falando através de você o tempo inteiro. Então a sua mediunidade é usada 24 horas por dia, não só num vídeo, mas 24 horas por dia com qualquer pessoa do mundo. As coisas só acabam, as coisas de Deus só acabam quando Deus determina e quer que acabe. Se Deus não quer que acabe, o homem não tem poder para fazer com que aquilo acabe. O homem não tem poder algum, principalmente o da terra. Poder, quem tem é só Deus. O homem só tem força. O mal tem força. O bem também tem força. Mas poder quem tem é só o Pai. E quem é um com o Pai, se você for verdadeiramente um com o Pai, você adquire não somente força, como poder. O Pai não obriga ninguém a nada, assim como o Filho também não obriga. O Filho joga limpo e o Filho não obriga ninguém a nada. Ele só pergunta: você quer? Não quer? Tudo bem, siga o seu caminho. Você quer? Tudo bem, então venha. Você aceitou. Eu vou repetir. Você não quer? Então, não quer, pode seguir o seu caminho. Você quer? Quer? Então pode vir. O Pai não obriga ninguém a nada, nem o Filho, porque o Filho é um com o Pai e o Pai é um com o Filho. E o Pai nunca obrigou ninguém a nada. Ele respeita as suas leis, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Quando a gente diz que as pessoas não têm livre-arbítrio, isso é num sentido figurado. Porque imagine, se uma pessoa pelo seu livre-arbítrio explodisse o planeta Terra. Esse tipo de livre-arbítrio terá interferência. Não permitiremos. Não será permitido explodir o planeta. Então esse livre-arbítrio terá uma interferência. O livre-arbítrio vai só até um certo ponto? Sim, ele vai até um certo ponto. Mas em determinadas escolhas, o livre-arbítrio não é impedido. Quem é um com Deus não obriga ninguém a nada. Quando as pessoas num grupo fazem um planejamento e o planejamento não é aquele,
Deus desce com tudo em cima daquele que é um com ele e diz para todos aqueles: o planejamento não é esse. O planejamento é esse, esse e esse. E sabe o que é que eles vão dizer? Vão dizer que aquela pessoa que foi usada por Deus usou a incorporação para que as coisas fossem feitas do jeito que ele queria. Não. Ele não usou a incorporação para dizer que as coisas tinham que ser feitas do jeito que ele queria. Ele não mistificou, não fingiu uma incorporação para dizer: eu quero isso, isso e isso para que as coisas sejam feitas do jeito que ele quer. Não. É porque os outros são crianças espirituais brincando de adultos, brincando de comunhão com Deus. Quer identificá-los como eles são crianças? Eu já vou dizer. Então eles são crianças, então eles não têm maturidade para decidir nada. Quer ver como eles são crianças? Eles falam que não deve ter religião. Eles falam que a religião é um problema, é um câncer, mas a atitude deles é totalmente religiosa. O jeito de falar é totalmente religioso. O jeito de agir é totalmente religioso. As castrações, tudo de religião. A vida triste, de que nada pode. Pois eu digo que muita coisa pode, que tudo pode. Tudo pode. Mas lembre-se que o que você plantar, você vai colher. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Plantou o bem, colhe o bem. Plantou o mal, colhe o mal. Isso não é ameaça, é lei do universo. Só que tem outra coisa também. Muitas coisas que vocês acham que é um mal, não é um mal. Vocês acham que é um mal por causa da sua religião, por causa das suas crenças, por causa das suas doutrinas, das suas interpretações. E você acha que é um mal. Então muita coisa que vocês vão achar que é um mal, eu digo que não é. E muitas das coisas que vocês vão achar que é o bem, eu vou dizer que não é o bem, é o mal. O que é o bem? O que é o mal? Não sabe? Pergunte para o mestre. O mestre é aquele que tem uma comunhão forte com Deus. Não aquele que tem um título, mas aquele que verdadeiramente tem comunhão com Deus. Aquele que é chamado por Deus, não aquele que fica buscando o título e não nasceu com aquela missão, mas sim aquele que foi chamado de uma forma linda. Na verdade, ele já nasce chamado, ele só é lembrado. E ele vem sendo chamado durante toda a encarnação. Deus fala com ele. Você já ficou frente a frente com a fonte? Você já ficou frente a frente com Jesus? É impossível. Nós somos nada, nós somos muito ruins para ficar frente a frente com Ele. Ele é mais acessível do que se imagina. Ele está aqui agora, Ele está presente. Porque se sair da sua boca palavras de vida, Ele estará presente, a consciência crística estará presente. Então você não falará sozinho. 1000 vozes falarão junto com você, talvez 10.000, porque eles não vão perder a oportunidade de usar um instrumento em sintonia e afinidade total com eles. Os tempos são findos, e isso é uma linguagem figurada. Não vai acabar nada. É apenas uma mudança de tempo. Uma transição. Tudo vai continuar. A vida do planeta Terra não vai acabar agora. E quando ela acabar, ela não acabou, ela se transformou em algo muito melhor. Assim como o seu Sol do seu sistema solar vai apagar um dia, mas não vai acabar, vai se transformar em algo muito mais lindo. Os 11 reinos estão para se alinhar. E cada vez mais que eles começam a se alinhar, mais eu mudo. Mais o meu comportamento muda. Mais muita coisa em mim muda. Até mesmo a constituição física. Isso era visível, já está sendo para todos. E a vontade do Pai
vai se manifestar em mim cada vez mais forte, quer o homem queira, quer não. E será em benefício de toda a humanidade. O amor. Eu sou o amor. Eu sou a paz. Eu sou a serenidade. Eu sou o equilíbrio. Eu sou a alegria. Eu sou a riqueza e a prosperidade material e espiritual. Eu sou a evolução do espírito. Eu sou o cosmo. Eu sou tudo. Eu sou o todo. Eu estou em toda parte. Eu conheço todos os mistérios da criação. Eu sou Deus. Seja você também. Todos podem ser. Todos vocês são Deus. É só se unificar com Ele e você será Ele. E isso não é religião. Não é a sua doutrina. Quando você tem comunhão com Deus, você fala e as coisas são suaves, são mansas. Você não fica nervoso. Você pode ficar de frente para 10 milhões de pessoas e eu ficarei calmo, porque eu não tenho medo de gente. Eu não fico nervoso. Como eu vou ficar nervoso se eu fico de frente para muito mais gente do que a de um planeta inteiro? Eu já estou acostumado. Eu já faço isso há muito tempo. É suave. É assim. É na suavidade, na tranquilidade, na paz, na conquista. Eu te conquisto. Eu conquisto cada um de vocês. Mas eu conquisto por amor. Eu conquisto para a luz. Eu conquisto para o bem. Por isso eu digo, não façam mal a ninguém. Não ofendam ninguém. Não maltratem ninguém. Porque o que você vai fazer para o seu próximo vai voltar para você. Não assassine ninguém. Não ofenda ninguém. Não machuque ninguém fisicamente. Não deseje o mal para ninguém. Porque fazer tudo isso é fazer para você mesmo. Não odeie ninguém. Odiar o seu próximo é odiar a si mesmo. Ama tudo e todos. E principalmente ame-se primeiro, para depois amar a todos. Faça isso. Ama, perdoa e tolera. Seja traído, seja escarnecido, seja humilhado, seja caluniado, difamado, seja assassinado, seja maltratado, torturado e continue amando, porque as pessoas que fazem isso estão no seu momento e muitas delas, no momento certo, vão se arrepender de tudo isso que elas fizeram para você. E quando elas vierem pedir o perdão chorando, abrace-as, perdoe e coloque de novo no seu círculo de amizade. E faça com elas tudo o que você fez antes, porque o que você fez antes foi só amor. Faça de novo, mesmo que elas te traiam de novo. Porque as pessoas só vão dar o que elas têm para dar. O que é que a humanidade daqui tem para dar? O que você tem para dar ontem, hoje e amanhã? Pois eu digo que você amanhã pode dar algo muito melhor do que você deu hoje. E amanhã você pode dar algo ainda muito melhor do que você deu hoje e ontem. Eu vou andar livremente pela rua. Eu, Pedro. Eu vou andar pela rua e eu serei eu mesmo. Eu não vou fazer um tipo. Eu vou beijar a minha mulher com muita vontade, seja nos vídeos do Instagram ou na rua.
Eu não vou fazer um tipo no Instagram diferente do que eu sou no dia a dia. Isso é hipocrisia. Eu vou mostrar nas redes sociais como eu sou no dia a dia. Eu vou externar o meu amor nas redes sociais do jeito que eu externo no dia a dia. É claro que coisas muito íntimas eu não vou expor, porque isso é loucura. Tudo tem um equilíbrio. O que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é que eu não vou fazer um tipo de moralismo excessivo na internet para seguir do jeito que a sua crença ensina e quer. Eu não sou da Matrix, eu sou um vírus nela. E é exatamente por isso que a Matrix me persegue com tudo. E os agentes usam aqueles que estão em sintonia com eles, aqueles os quais eles conseguem entrar dentro. Ou seja, os encarnados, que são da Matrix, controlados pela Matrix, que são instrumentos da Matrix para mantê-la. Por isso eu digo que todos os encarnados que me traíram, que se voltaram contra mim e que fizeram um papel ridículo e idiota na internet para falar um monte de besteiras, estavam todos dominados pelos agentes. Que ali era a Matrix tentando se defender, tentando se manter, pois eu digo que o tempo da Matrix acabou. O vírus vai vencer a Matrix, já venceu. É inútil a Matrix tentar. É inútil os agentes tentar entrar em um monte de encarnados. Não vai dar certo. Tudo fazia parte do planejamento. Tudo ainda que vai acontecer faz parte do planejamento. Só propaga o trabalho, só propaga o que eu digo, só propaga o que eu falo. O que eu falo só se alastra, porque o que eu falo tem vida. O que eu falo te aproxima de Deus. O que eu falo faz você evoluir. O que eu falo faz você agora se sentir feliz e bem. O que eu falo faz você ficar preso nesse vídeo me assistindo, porque a energia que eu emano é muito boa, porque ela vem de Deus. Porque o Pai e eu somos um só. E você está sedento do Pai. Você está sedenta do Pai. Eu sei. Pois Ele está aqui agora. Ele chegou quando você achava que tudo tinha acabado, quando você já tinha perdido as esperanças. Nesse momento que você não aguenta mais entrar dentro dos centros espíritas e ouvir a mesma coisa de doutrinas e livros. De você ouvir dirigentes que não têm vida alguma, que só têm doutrinas na cabeça. Você não aguenta mais ouvir pastores que só têm a Bíblia na cabeça, com uma visão extremamente limitada de universo e cosmo. Com as mesmas palavras de sempre. Você não aguenta mais ouvir padres que têm uma forma de pensar completamente arcaica, atrasada, engessada, fora de época, totalmente fora de época. Você não aguenta mais isso. Padres que não têm vida. Ou seja, religiosos de todas as religiões, que não têm vida, só têm doutrina. Pois eu digo que a vida chegou. A luz está no mundo, encarnada. Em momentos críticos, Deus se mostra. Não vejam só um corpo, vejam um espírito. Mas eu digo e vou repetir, o meu comportamento não será religioso. Eu danço, eu brinco, eu gargalho, eu falo palavrões de vez em quando, eu beijo na boca, eu namoro, eu bebo. Sim, eu bebo. Eu ouço as músicas que vocês dizem que são músicas do mundo. Eu ouço hip hop, eu ouço eletrônica, eu ouço rock, eu ouço MPB, eu ouço todo tipo de música. Porque eu digo para vocês que música do mundo não existe. A água é do mundo, então não beba. A comida é do mundo, não coma. O ar também é do mundo, não respire. O que manda é a sua frequência. O que manda é a sua frequência. O que manda é o amor que você tem no coração.
O que manda é o que você pensa e o que você sente. O que manda são as suas intenções. As suas intenções é que movem o universo. Você cria o seu mundo, você cria o seu inferno ou o seu céu. O céu e o inferno estão dentro de você. Você busca o céu ou o inferno. O reino de Deus está dentro de você, não fora. Seja o reino de Deus em ação. Fique tranquilo. Nada. Se você tem comunhão com Deus, nada acaba. Tudo só cresce, se transforma. As pessoas podem falar por trás de você. Elas podem falar algumas coisas em segredo de você. Mesmo que você não saiba e não ouça, você sabe. Elas não vão esconder. Elas só acham que estão escondendo. Em determinado momento, se a resposta tiver que vir, a resposta virá daquele segredo que ela contou só com a outra. Daquele assunto que ela falou com a outra. A resposta virá. Profetas foram presos e assassinados. Deu errado? Não, fazia parte do planejamento. Eles são guiados por Deus. Eles erram? Sim, condição humana, normal. Ninguém é perfeito. Jesus errou várias vezes, principalmente antes de se iluminar. Ele errou, ele exagerou. Ele foi grosseiro às vezes, ele deu umas patadas, ele deu uns foras, ele perdeu a paciência. Tudo isso aconteceu com ele. Normal. Ele estava muito além da sua época. Ele era atemporal. O que nós queremos, nós conseguimos. Tudo o que desejamos está feito. Nós somos criadores. Nós somos co-criadores. Já está feito. É tudo nosso. O universo é nosso. O universo nos pertence. Porque nós somos Deus em ação. Só que nos pertence não dessa forma de posse, dessa forma egóica, dessa forma de desejo de poder, não. Ele nos pertence, o universo nos pertence, de uma forma espiritual e cósmica, de uma forma sem posse. Nos pertence de forma amorosa. Nos pertence de uma forma que o que eu quero de bem para mim, eu quero para os outros, pensando no coletivo, nunca em mim mesmo, sempre no próximo, sempre em todos. Porque não tem graça eu ficar feliz e os outros tristes. Não tem graça nenhuma. A maior alegria de todas, para mim pelo menos, é ver todos felizes, porque a felicidade de todos é a minha felicidade. A alegria de todos é a minha alegria. Eu assistir todos sorrindo é a minha alegria. Deu uma festa aqui em casa. Nós colocamos churrasco, colocamos petiscos, colocamos cervejas, colocamos bebida quente, bebe quem quer. E se você ficar bêbado até cair, qual o problema? Você está dentro de casa. Nós dançamos, nós bebemos, nós nos divertimos, mas isso não é feito todo dia. Tudo no tempo certo. Então, eu posso dar uma festa aqui em casa e te convidar. Convidar você para participar de uma festa aqui conosco. Ouvir música, beber uma cerveja, comer um petisco, comer churrasco. Por que não? As coisas são totalmente diferentes do que você imagina. Liberte-se. Solta. Liberte-se das amarras. Liberte-se das crenças. O que manda é o que tem no seu interior. Tem muita gente aí que leva uma vida extremamente religiosa e o interior está podre. Pedro não pode comer carne. Sim, Ramatiz disse que carne é coisa de gente primitiva. Ramatiz disse que a carne do porco tem miasmas por causa do chiqueiro que ele vive. Tudo isso existe. Quer queimar tudo isso? Eleva a sua frequência nas alturas. Quando você comer a carne, todos os miasmas serão desintegrados.
toda a densidade da carne será desintegrada. E às vezes é até bom você comer uma carne se sua frequência estiver muito alta, para você conseguir se manter um pouco mais no corpo. Senão você sobe demais. E às vezes pode ser que não está na hora de você subir. Você tem que ficar no corpo. Então a carne te segura um pouco mais no corpo. O que manda não é o que você come, é o que você tem por dentro. É o que tem no seu coração. Tem muita gente vegetariana, mas são assassinos. São arrogantes, são orgulhosos, vaidosos, egoístas, cheios de paixões. E muita gente que come carne, mas é puro amor. E aí? Qual é o certo e qual é o errado? Qual você vai seguir? Vai seguir alguém que tem um título? Ou vai seguir alguém que foi chamado pela própria fonte para fazer uma grande obra? Vai seguir quem? O título? O diabo dá muitos títulos. O diabo dá o que o homem quer. Deus não. Deus dá o que ele quer dar. Porque ele sabe o que é o certo, o que é o bom. O homem não. Daqui da Terra não. De outros planetas sim. Daqui da Terra não. A humanidade daqui está engatinhando na evolução espiritual. E os seus médiuns e os seus espiritualistas não sabem nada. A maioria deles, a esmagadora maioria deles, são espíritos endividados, atrasados, que estão tendo a oportunidade, neste momento de transição planetária, de estar aí no YouTube, falando de espiritualidade, de tudo quanto é assunto espiritual, pela infinita misericórdia de Deus, ensinando virtudes que eles não têm. A maioria dos que vocês estão vendo aí na internet são espíritos extremamente endividados, mesmo aqueles que parecem ser maravilhosos, bonzinhos, evoluidíssimos, iluminadíssimos. Não são. Não são. Só sabem falar bonito, sabem falar manso, têm conhecimentos porque estudaram durante décadas. E aí, parece ser lindo, parece ser maravilhoso, mas a palavra deles não tem vida, não tem magnetismo, não tem força, mas mesmo assim eles devem continuar o seu trabalho, porque estão queimando karmas, estão ensinando coisas boas. Sim, estão ensinando muitas coisas boas. E eles devem fazer isso porque muitas das pessoas que estão os ouvindo, são pessoas que eles prejudicaram muito em outras vidas. Assim como os espíritos desencarnados que estão os ouvindo, muitos deles inimigos do passado, também são pessoas, são espíritos desencarnados que eles prejudicaram em outras encarnações. Então que eles trabalhem muito e gravem muitos vídeos, sim, que eles estudem bastante e tragam muitos conhecimentos, porque eles precisam queimar muitos karmas. E muitos deles repetem a mesma coisa já há muito tempo. Que repitam, porque sempre está chegando alguém novo, que nunca viu aquilo. Então tem que ser repetido, sim. Eles devem continuar os seus trabalhos. Eu não estou dizendo para parar, continuem. Eu só estou dizendo que a maioria deles são espíritos endividados, não são espíritos iluminados. Seus espiritualistas que estão aí no YouTube, conhecidos, que têm muitos inscritos, muitas visualizações, sim, todos endividados, todos atrasados espiritualmente. Nenhum deles são iluminados. Nenhum deles. Estão muito distantes da angelitude. Estão muito distantes da iluminação interior. Só falam dela. E muitos deles ainda vão demorar séculos, outros milênios, para adquirir a iluminação. Porque os médiuns espiritualistas são os mais endividados de todos. São os mais doentes, os mais desequilibrados. Aqueles que ensinam sobre distúrbios, desequilíbrios, são os que mais têm. São os que mais têm. A maioria deles. É claro que os iluminados vão ensinar também sobre distúrbios, sobre desequilíbrios, mas eles não têm isso. Mas eu estou falando dos iluminados, que são poucos aqui na Terra, e eles estão encarnados.
Não idolatrem Emmanuel. Emmanuel não é o espírito mais iluminado que está encarnado aqui na face da Terra. Existem outros espíritos muito mais evoluídos do que Emmanuel, encarnados aqui na Terra, muito mais antigos do que ele, que faz o Emmanuel se tornar uma criança. Vocês só conhecem ele vocês só o conhecem por causa da fama que foi estabelecida nele, através de um médium. Mas existem muitos outros espíritos evoluidíssimos que não ficaram famosos porque não foram mencionados em psicografias, mas não quer dizer que eles não existem. Não existe só Emmanuel. O universo é vasto. O universo é muito grande, é muito infinito para vocês se prender a 1, 2 ou 3 espíritos. Existem muitos outros. Existem formas de vida no universo diferentes, de uma forma que vocês não têm nem ideia que existe. Existem espíritos que levam uma condição de vida totalmente fora da compreensão humana. A humanidade daqui da Terra tem muito que crescer, tem muito que evoluir, tem muito que caminhar. Lembrem-se, o amor é tudo. O amor, amor, amor. Paixão não. Amor, a paz, o equilíbrio, a serenidade. A serenidade. Ser amoroso. Amar é quando você é o ofendido e daqui a 2 minutos, 3 minutos ou 5 você já esqueceu tudo. E você está abraçando a pessoa que te ofendeu e beijando. Amar é você perder um pouco a paciência e dar um esporro no seu próximo. E daqui a 10 minutos você vai agir com ele com um carinho danado, sorrindo, como se você não tivesse dado esporro. Quem ama não guarda rancor. Quem ama não sente vontade de destruir o próximo. Quem ama não inveja. Quem ama não se volta contra. Quem ama não trai. Quem ama não odeia. Quem é puro amor não habita a raiva. No coração onde só tem amor, não existe raiva, só existe amor. Equilibre completamente o seu ego. Jogue o seu ego no chão. Só assim você será um com a fonte. Faça a vontade dele, não a sua. Faça a vontade de Deus, do Pai, da fonte. Não siga o comportamento deles aqui. O comportamento deles aqui vai dizer que você, com 25 anos, tem que namorar, com 28 tem que casar, com 30 anos tem que ter o primeiro filho, 32 o segundo e ter uma família. Vai fazer você brincar de casinha. Vai fazer você ficar inserido na Matrix. Vai te embutir na Matrix. Não, seja um rebelde com a Matrix. Leve uma vida totalmente diferente. Enche a tua casa de gente desconhecida e faça dessas pessoas a sua família. Aí eu virei virtude. Porque amar as pessoas que são consanguíneas sua, ou que colocou um metal no dedo e um papel assinado, isso é muito fácil, isso não vale nada. Não vale nada. Os laços são feitos pelo coração, pelo espírito, não por um metal enrolado no dedo, nem um papel assinado. Isso não é nada. Se vocês forem perceber, isso só traz desgraça, brigas por herança, brigas por bens, só traz desgraça. É horrível. Vocês não sabem nada. Família não é quem tem o seu sangue ou quem colocou um metal no dedo junto com você e assinou um papel. Família é quem você ama, ou seja, todos. O universo inteiro, todas as humanidades, todos os seres humanos, independente da opção sexual deles, independente do que eles gostam ou não gostam, você vai aceitar todas as diferenças deles e não vai julgar, você vai amá-los.
que é o que eu faço. Eu, Pedro, faço. Cada um aqui é de um jeito. Nós temos homossexual aqui, nós temos heterossexual. Nós temos pessoas com gostos diferentes. E eu amo todos, mas é claro, eu vou instruir, eu vou educar, eu vou ajudar a equilibrar, eu vou ajudar a aprender a amar. Mas isso não é querer mudá-los, é querer ajudá-los a evoluir, é diferente. E eu respeito o momento deles, delas. Seja sábio. Seja sábio. Eu vou contar uma história. Uma ficção, que pode ser que seja a realidade de muitos que vão assistir. Quero um exemplo de sabedoria. Um pequeno exemplo, no meio de muitos. Imagine um rapaz que conhece uma menina na internet. E ele vai encontrá-la no shopping para se conhecerem. Eles se conhecem, eles se encontram no shopping e se conhecem. Eles conversam por 1 hora. Depois de 1 hora, acaba rolando naturalmente o primeiro beijo. Eles se beijam. Eles estão se beijando, eles estão se dando muito bem. Tá muito bonito. O encontro tá maravilhoso. Até que o menino chega para a moça e diz: você aceitaria ir lá para casa para a gente comer uma pizza e ver um filme? E ela diz: eu aceito. Então vamos. Chegando na casa do rapaz, eles assistem o filme, eles comem uma pizza, eles namoram, têm relação, normalmente, tudo normal. E eles estão ali convivendo, estão ali conversando e tudo mais, está tudo dando certo. E de repente, a menina, ele fala alguma coisa que a menina, de repente, do nada, ele não falou nada demais, ela fica um pouco agressiva, ela fala de uma forma um pouco agressiva, e ele tenta entender o que está acontecendo e fala com ela alguma coisa para querer saber o porquê que ela ficou daquele jeito. E quando ele fala alguma coisa, normalmente, ela fica ainda mais agressiva. E o que ele faz? Com sabedoria. Ele percebeu que ela está agressiva, ele faz o seguinte. A sabedoria que ele faz é o seguinte: ele fala manso e ele faz as coisas do jeito que ela quer que sejam feitas. Falando manso e fazendo as coisas do jeito que ela quer que sejam feitas, ela vai acalmar. Quando ela acalmar, aquilo tudo vai acabar. E ele, percebendo que aquela garota não era aquilo que ele esperava, ela era um pouco estranha, ele vai pensar: eu acho que eu não vou encontrar mais com ela não, ela é meio problemática. Ela demonstrou um jeito aqui que ela não demonstrou lá no shopping e nem no início aqui, quando a gente chegou em casa, ela de repente surtou. Então, o que ele vai fazer? Ele percebeu que ele entrou num problema. Então ele vai esperar um pouco, vai continuar vendo o filme, tudo já se acalmou, e ele vai falar assim: olha, eu tenho que acordar cedo amanhã, eu estou tão cansado. Você se importa se eu levar você em casa e outro dia a gente se encontra de novo? Ela diga: não, eu não me importo. Eu falei: posso te levar agora? Ela vai dizer: pode. Ele pega a menina, leva em casa, dá um beijo nela, volta para casa e não encontra nunca mais com ela. Quando ela pedir para encontrar com ele, ele vai sempre inventar uma desculpa. E aí, na primeira desculpa, segunda desculpa, terceira desculpa, ela vai perceber que ele não quer mais encontrar, ela segue o caminho dela e ele segue o caminho dele. O rapaz agiu com sabedoria. Quer ver alguém que não agiria com sabedoria? Quando a garota começasse a ficar grossa, se a pessoa não fosse sábia, ela ia levantar a voz para a mulher também. E aí a mulher ia levantar mais a voz, porque o ódio chama ódio. E aí ele ia levantar mais a voz, e ela também, até que ia chegar o momento que ela poderia voar para cima dele. E ele poderia até não fazer nada com ela, mas só dele segurar ela já poderia chegar e falar assim: ele me agrediu. E ele só a segurou para que ela não o agredisse. Ele não a agrediu, ele só a segurou para que ela não o agredisse. Mas ela vai dizer: ele me agrediu. E aqui, nessas situações, a mulher sempre tem a razão, não é?
o homem é visto como o cara que agrediu. Não é assim? Eu estou falando uma mentira ou eu estou falando a verdade? Em muitas situações que acontece. Não é regra, mas isso acontece muito, não acontece? Então, se ele é sábio, ele vai ver essa cena acontecendo. Então, para que essa cena não aconteça e para que ele não seja acusado de uma coisa que ele não fez, ele age com sabedoria, que foi o exemplo que eu dei no início. É só um exemplo. Isso é uma atitude de sabedoria. Então, eu disse a atitude da sabedoria e da atitude do sábio e da atitude do não sábio. É só um exemplo. Um pequeno exemplo. Por isso eu digo, trate todos bem. Mesmo que a pessoa te trate mal, mesmo que a pessoa fique agressiva, que a pessoa fique violenta, você vai ficar cada vez mais manso. A pessoa está agressiva, você vai ficar manso. Você vai ficar sereno. Mesmo que você fique chateado com aquilo, mesmo que você sinta uma raivinha daquilo que está acontecendo, seja sábio. Porque ali já é um problema. Não aumente o problema. Neutralize o problema. Neutralize na sabedoria. Neutralize no amor. Neutralize na mansuetude. Neutralize na tranquilidade, no bem tratar. Afinal, é um filho de Deus ou uma filha de Deus que está ali. Seu irmão, sua irmã. Sim. Então, seja sábio. Isso foi só um pequeno exemplo de sabedoria. Isso é muito fácil para quem é puro amor. Quem é puro amor não vai fazer isso porque está encenando. Não estará encenando. Ele estará sendo sábio. Estará sendo alguém amoroso. Porque estará olhando aquela pessoa que surtou como uma pessoa doente. E ele não é doente. Isso é só um exemplo que surgiu agora para eu falar. Assim como existem vários outros exemplos. Quer ver mais um exemplo de sabedoria? Mais um exemplo de sabedoria. Você está no trânsito. No trânsito do Rio de Janeiro, onde a educação impera, para não dizer o contrário. Onde a afabilidade e o amor imperam no trânsito do Rio de Janeiro, para não dizer o contrário. Onde não tem animais dentro de carros, animais raivosos dentro de carros, nem de ônibus, nem de caminhões e nem em cima de motocicletas. Onde todos são razão e uma evolução espiritual extrema de puro amor no trânsito do Rio de Janeiro. Será que é assim? Então, você está no trânsito do Rio de Janeiro. Você está no seu carro. Uma pessoa te fecha. Ela te fechou, mas não aconteceu nada. Não bateu no seu carro. Não aconteceu nada. Ela te fechou. Se não aconteceu nada, você vai ficar quieto, mesmo estando certo. E você vai prosseguir a sua viagem como se você não tivesse sido fechado. Ou seja, deixa para lá. E vai ficar tudo bem. Esse é o sábio. Quer ver a atitude do não sábio? O não sábio vai ser fechado. E quando ele for fechado, ele vai abrir o vidro do carro e vai começar a xingar com muita agressividade a pessoa que o fechou. Cuidado, você sabe quem é a pessoa que te fechou? Você não sabe quem é. E se ele está armado? E se ele é um bandido, daqueles mais agressivos? Ele vai estar errado porque te fechou, mas ele não quer saber disso. Quando você abrir o vidro e o xingar com muita agressividade, ele vai puxar a arma e vai atirar em você. Essa é a atitude do não sábio. Daquele que é levado pelas emoções. Aquele que é razão, ele vai ser fechado. Ele vai engolir esse sapo. Ele vai ficar tranquilo, ele não vai sair da graça dele, não vai sair da paz. Ele vai fingir que nada aconteceu. A pessoa o fechou, ela vai embora. E ele vai seguir o trajeto dele e nada aconteceu. Ele não tomou tiro, ele chegou são e salvo em casa ou no trabalho e ficou tudo bem. Então, não se deixe levar pelas emoções, seja razão.
Já basta as outras pessoas que são emoção pura, que são um vulcão de emoções. Você é evoluído. Você não é um vulcão de emoções. Você é a razão. Você é equilibrado. Você é uma consciência crística em ação. Se você é tudo isso, as emoções não vão ficar descontroladas. Elas serão equilibradas. Faça isso. Já aconteceu comigo várias vezes e pessoas que estavam do meu lado falam: você não vai fazer nada, não sei o quê. Eu falo: calma, já fui. Não bateu no meu carro, não bateu na minha moto, não bateu em mim. Pra que eu vou discutir e gritar? Já foi. Não, mas já foi. Acabou. Vamos embora. Vamos embora. Evita a desgraça. Dá para evitar muita desgraça. Muitas desgraças que acontecem, assassinatos, brigas, é por causa de falta de razão. É porque se deixou levar pelas emoções. Faltou razão. O sangue subiu a cabeça, fez besteira. E aí a besteira já aconteceu. E aí, de repente, se viu fora do corpo, desencarnado, e o corpo morto no chão com um tiro. Aí já foi. Aí vai ter que esperar a próxima vida. Ou seja, não dá mole. Não dá mole. Por causa de um mole, por causa de uma bobeira, você desencarna. E você entra num problema que você poderia ter evitado através da sabedoria. Quem tem essa consciência não vai fazer nada de errado, não vai cometer nenhum crime, não vai agredir ninguém, não vai fazer mal a ninguém. É só ser sábio. Você já viu como a garça pisa na lama? Já viu a garça andando na lama? Não? Já viu como são as patinhas da garça? Fininhas. Já viu? Já viu como a garça pisa na lama assim? Devagarzinho. Ela só suja a parte que pisa na lama, que não tem penas. Não tem penas, é careca. A pena branquinha dela não se suja. Não se suja. Seja uma garça. Não suja suas penas brancas. A pisada da garça. Dê a pisada da garça. Seja esperto. Seja sábio. Saiba o que falar e quando falar. E saiba quando calar, porque tem momentos que não tem diálogo. Não tem diálogo. Jesus me mostrou uma cena. Jesus me mostrou uma cena, eu sendo convidado para uma live qualquer. E a pessoa que vai me convidar muito solícita. Muito legal, gente boa. Não, Pedro, vai ser tranquilo, aqui não tem nada disso, tá todo mundo em casa, nós somos todos amigos, é só um bate-papo. É só um bate-papo aqui na nossa live, um bate-papo descontraído. E aí eu vou. Quando eu chegar na live, o vídeo é ao vivo. E quando o vídeo for ao vivo, a pessoa vai começar a me fazer perguntas capciosas, perguntas maldosas, vai me encostar na parede, vai se aproveitar que está ao vivo para fazer um monte de pergunta bem maliciosa. Vai me deixar numa saia justa? Cuidado, porque quem pode ficar com a saia justa é quem está tentando me colocar na saia justa, porque pode ser que a espiritualidade, naquele momento, abra muito a minha mediunidade e eu veja coisas que você não quer que eu veja. E se eu ver, eu vou falar ao vivo. O que você está fazendo, Pedro? Eu estou profetizando.
Eu estou falando o que vai acontecer no futuro, que é o que as pessoas gostam. Saber do futuro. Então, eu estou dizendo, neste vídeo, Pedro, sua voz mudou. No início do vídeo sua voz estava diferente. Assim, acho que eu acordei um pouco rouco hoje. Bebi um pouco de água gelada. Tá um pouco frio aqui, no Rio tá chovendo. Deve ter sido isso. Quando eu abro a boca no vídeo como esse que vai para o mundo inteiro, ou quando eu estou numa palestra falando para muita gente, que geralmente são palestras filmadas que vão para o canal, não sou mais eu quem falo, mas sim o Pai que fala através de mim e os seus emissários. E eu também, porque eu também sou um dos deles. Eu só estou encarnado. E os exemplos que saem da sua boca, Pedro, são os exemplos que vêm de repente na minha mente. Vai servir para muita gente. Vai evitar muito assassinato no trânsito. Muita briga no trânsito, os exemplos que eu dei. Vai evitar desgastes desnecessários entre os casais, o exemplo que eu dei. Desgastes desnecessários. Brigas desnecessárias entre casais, o exemplo. Então eu estou salvando um monte de vidas no trânsito e casais. Porque agora as pessoas vão agir com sabedoria e não vai acontecer nada de ruim. Não seja um capacho da Matrix. Não alimente a Matrix. Não a mantenha. Nós estamos aqui para desfazê-la. Desfazê-la. A Matrix é prisão. A Matrix é cárcere. Nós somos liberdade. Liberdade com responsabilidade. Não é liberdade para o mal. É liberdade com responsabilidade. Não interpretem mal o que eu estou dizendo. Porque quem é maduro vai ser liberto, vai agir com liberdade, com responsabilidade. Agora, quem é imaturo vai usar a palavra liberdade para fazer besteiras. E não é isso que eu estou ensinando. Não é isso. Então, nós vamos ficar por aqui e vamos refletir. Obrigado.